Irmãos, nós vamos trazer uma reflexão hoje. E o tema da reflexão que tiro, baseado em Romanos capítulo 3, versículo 20 e 31, Paulo está falando sobre salvação. E uma coisa interessante que ao ler esse texto, Paulo enfatiza muito que Deus aceita você. Você sabia? Que Deus aceita você como você é? É consenso na maioria das religiões que o homem precisa melhorar. Nós vivemos num mundo decaído, o homem decaído, e todas as religiões dizem que o homem precisa melhorar. Mas nós cristãos vamos mais longe, nós dizemos que o homem precisa de salvação, mas também precisa melhorar. Algumas religiões, elas trabalham não pensando em salvação. Algumas religiões não pregam salvação, mas elas dizem que o homem precisa atingir a perfeição. Aí vai várias linhas através de reencarnações, ou então fazendo boas obras. Outros até dizem que o homem precisa se libertar do ciclo de reencarnações através de meditações, de cumprimento de alguns rituais e assim por diante. Para alguns grupos cristãos, eles pregam que basta o homem fazer boas obras que alcançará a salvação. Mas é interessante que a Bíblia não fala sobre isso. O que o cristianismo realmente prega? O que Jesus fala sobre o homem, sobre a necessidade do homem de salvação? Bom, Jesus veio ensinar que o homem foi criado por Deus, e Deus colocou o homem ali no jardim do Éden, com todas as condições de viver bem. O homem não tinha nada que pudesse reclamar. Mas o homem escolheu desobedecer a Deus. Foi uma escolha do homem. Percebe? Não foi influência do meio social. Não foi influência das suas condições materiais ou condições sociais. Não. O homem escolheu desobedecer a Deus. Ou seja, nós chamamos de pecar. Pecar é desobedecer a Deus. E por causa disso ele foi afastado da presença de Deus. Na realidade, o homem infringiu leis espirituais. O universo é regido por leis. Leis da física, as próprias leis sociais. Mas no mundo espiritual existem leis também. E o homem infringiu uma lei. E a penalidade de ter infringido essa lei foi afastar-se de Deus. E a morte física, inclusive. Duas consequências: afastar-se de Deus e morrer fisicamente. Mas Deus ama o homem, Deus ama a sua criatura. E Deus sabia que o homem não tinha condições por conta própria de voltar a relacionar-se com Ele. Que o homem sozinho não conseguia fazer isto. Então, o próprio Deus, que é justo, tomou providências. E Ele providenciou então para que lá no conselho de eterno, que um deles viesse. Deus Filho então foi designado vir a este mundo fazer o quê? Cumprir a sentença que recaía sobre o homem. Morrer por causa dos seus pecados. Jesus era o único que podia fazer isso e ressuscitar. Se o homem morresse no pecado, viveria eternamente longe de Deus. Jesus poderia morrer por causa do pecado do homem, não dele. Ele não poderia ter cometido pecado nenhum. Essa foi a grande luta dele. E ele, como era o Senhor da vida, ele tinha o poder de ressuscitar. Como nós estamos ali representados, quando Jesus ressuscitou, nós também podemos ressuscitar. E Deus, então, foi justo em fazer com que alguém pagasse a penalidade por nós. E o homem podia, então, voltar a relacionar-se com Deus. Isso é muito importante. É o homem poder relacionar com Deus novamente.
Mas para que o homem fizesse isso, o homem precisava fazer o quê? Não tinha que fazer muita coisa. Ele tem que aceitar que ele é pecador. Enquanto o homem não reconhece que é pecador, não tem jeito. Então ele precisa reconhecer que é pecador, ele precisa aceitar que Jesus Cristo é Deus e que veio morrer em seu lugar, ou seja, pagar a penalidade por ele, ou seja, eu não devo mais nada, Jesus já pagou por mim. E tornar-se discípulo dele, segui-lo, ser cristão. Aí nós temos um problema. Muitos dos cristãos acham que o que Jesus fez não foi suficiente. Então ele tem que fazer alguma coisa também. Muitos não conseguem aceitar que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Então eles começam, vou na igreja, porque se eu não for na igreja, Deus vai me castigar, vai mandar para o inferno. Espero que ninguém tenha vindo aqui na igreja com essa intenção, para alcançar salvação. Não, a gente veio aqui para adorar a Deus que nos deu a salvação. Não é isso? Nós estamos aqui para adorar a Deus, a salvação nós já temos. E muitos acham, eu vou fazer boas obras. Não, de jeito nenhum, Jesus já fez o suficiente. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele quis se apresentar dizendo, olha, eu sou Paulo, eu quero visitar vocês. Mas como lá na igreja da cidade de Roma era formada na maioria por judeus cristãos, ou seja, judeus que aceitavam que Jesus era o Messias, eles estavam muito ligados ainda às coisas da lei. Eles achavam, ele é o Messias, mas nós temos que cumprir a lei para alcançar a salvação. E Paulo começa a explicar. Eu selecionei uma parte do texto, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. Romanos, capítulo 3. Se você tem aí no celular a Bíblia, pode abrir. Todo crente tem que ter no celular uma Bíblia, tá? É de graça. Pesquisa lá, não vou fazer merchandise aqui, mas é de graça. Tem que ter uma Bíblia no celular. Está lá na consulta esperando, lá 1 hora para ser atendido, lê a Bíblia. Está no banco esperando, lê a Bíblia, não é? Então aqui na igreja também pode, mas bota no modo silencioso para não tocar. Eu vou ler Romanos capítulo 3, os versículos 20 até o 31, um texto grandinho, então acompanhe na sua Bíblia, não vai ser projetado aqui no telão. Eu vou ler na tradução, na nova tradução da linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Diz assim, a partir do versículo 20, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que por meio dela aceita as pessoas. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E é assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo.
Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é! Deus é um só e aceitará os judeus na base de sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Amém? Bom, vocês ouvindo aqui devem ter levantado muitas questões. Não vamos conseguir responder todas as questões numa mensagem só. Mas é interessante, como eu disse, a igreja romana, lá em Roma, era formada da maioria por judeus, convertidos, e eles davam muita ênfase na lei. Eles diziam que ser cristão tinha que cumprir as leis de Moisés. E Paulo diz, espera aí, e os não cristãos que não conhecem a lei de Moisés? Deus não vai salvá-los? Se eles acreditarem, aceitarem a Jesus Cristo? Então diz, não, Deus vai aceitar sim. E ele dizia, não, a lei precisa ser cumprida porque o que Jesus fez, o Messias, não é suficiente, nós temos que obedecer à lei. Aí, então ele enfatiza, e eu quero dar essa ênfase aqui no versículo 24, diz assim, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Não é porque pessoas creem em Jesus com a cultura diferente de você que Deus não vai salvar. Não é porque os gentios não seguem a lei de Moisés e quando eles creem em Jesus, Jesus não vai salvá-los. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês receberam um boletim quando entraram aqui, tem um esboço dessa mensagem, tem umas lacunas. Se quiserem preencher, eu vou anotando, eu vou avisando aqui. Se não, preste atenção. Não sei se teve, a edição foi para todo mundo, mas tem um esboço para você levar para casa e refletir no que nós estamos falando aqui. Primeira lição que eu quero deixar com vocês aqui então é, que o texto diz, é que Deus nos aceita mesmo sendo pecadores. Anote aí, pecadores. Olha o que Paulo diz aqui, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. E depois no capítulo 3, versículo 23, vai dizer, todos os pecados estão afastados da presença de Deus. Interessante, ele está dizendo que a lei existe, Deus deu a lei para dizer, gente, isso é pecado. O pecado já existia, vocês fazendo isso está errado. Então a lei foi escrita para dizer o que já era errado. Não que se tornou errado porque a lei disse. Vamos exemplificar de uma maneira bem simples. Avançar sinal vermelho é errado, não é? Ou não é? Eu sei que alguns vão defender. Não. Deve ter, um problema de vista. Mas por que diz que é errado? Porque se você passar e ver outro carro, vai bater. Então você tem que prestar atenção. Então foi colocado uma lei, algumas normas para dizer do perigo que existe. Ou seja, o perigo já existia. Não foi a lei, não foi esse princípio, esse código que determinou que é errado. Não, o perigo já existia. Percebe? As leis de Deus é para dizer, gente, isso é perigoso. E Paulo vai dizer, sem a lei a gente não saberia o que é errado. Porque nós somos muito limitados. E ele diz, então, todos pecaram. Independente se conhece a lei ou não, todos pecaram. E o pecado afasta o homem de Deus. Qual foi a primeira atitude de Adão e de Eva quando pecaram? Esconder de Deus, não foi? E é interessante, muitos estão escondendo de Deus. Será que isso está acontecendo com você? Você peca e se afasta de Deus? Não vou na igreja não, eu cometi pecado, chega lá, não.
Cuidado, o pecado afasta você de Deus, começa a colocar você numa situação que você vai se afastando. Agora é interessante, Jesus não veio salvar quem estava sem pecado. Jesus veio buscar e salvar o que havia pecado. Lucas capítulo 19, ele mesmo declara isso. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava em pecado, estava perdido. Deixa eu perguntar para você, há pecado na sua vida? Eu não quero fazer você pecar, então não responda. Porque alguns dizem, não tem, aí já pecou. Não é isso? Já pecou. Todos pecaram. Agora cuidado, o pecado, por causa do pecado, a natureza do pecado leva você a afastar. Por mais que você não queira, isso vai acontecer. E Paulo vai dizer lá no capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Por favor, não condene quem está em pecado, quem está pecando, que você vai condenar você mesmo. Não condene. Se você começar a apontar o dedo em quem está cometendo pecado, você tem que apontar dedo para você também. Aponto para você, aponto para Deus e 3 apontando para mim. Porque todos somos pecadores. Todos. Não há um justo, nenhum sequer. E lá no capítulo 5, versículo 20, Paulo diz o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou o quê? A graça. Então mais uma vez ele diz, olha, a lei, ela existe para mostrar o que é errado. Mas quando mostra o que é errado, diz que a lei diz, olha, Deus ama muito você. Você está em pecado, Deus ama você. Veja que interessante, a lei não salva, a lei mostra que precisamos de salvação. A lei mostra que nós estamos errados. Então a lei aponta para as coisas erradas, mas se você pegar a lei de Moisés, ela aponta para Jesus Cristo. Todos os sacrifícios exigidos na lei de Moisés eram válidos porque Jesus Cristo apontava para Jesus, que Jesus faria exatamente isso. Aí tem um probleminha. Alguns dizem assim, primeiro eu vou deixar meu pecado, eu vou me purificar e vou aceitar Jesus. Não é isso? Eu já ouvi algumas pessoas, pastor, eu sou pecador demais, deixa eu dar uma ajeitada na minha vida, depois eu vou lá na igreja. Você tem que fazer o contrário. Aqui é lugar de pecadores. É aqui que você vai encontrar a força para você vencer. Mas está muito difícil, continue firme. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho o homem não consegue vencer o pecado, por isso existe igreja. Infelizmente a igreja pisa nas pessoas, quando a igreja está lá para ajudar. Infelizmente muitos crentes, quando vê o outro errando, vai lá, pisa, quando devia estender as mãos. Porque Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que havia perdido. E vocês estão para continuar a minha obra. Então o que vocês têm que fazer? A pessoa errou, estenda a mão, não pisa não. Não pisa não. Quantos de nós pisamos nas pessoas assim? Uma segunda coisa que quero enfatizar nesse texto, anote no seu esboço. Deus nos aceita, não pelas obras que fazemos. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Aí você vem na igreja, não, eu tenho que ir na igreja todo domingo, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu faço isso, faço aquilo. Mas lá fora, você pisa na bola. Lá no seu trabalho, você ofende as pessoas, você é injusto. Você leva as coisas do seu trabalho, da sua empresa, você pega a folha de papel, pega o clipe, pega o lápis.
errado, sim. Ou seja, você quer cumprir a lei para todo mundo ver, mas lá dentro você está fazendo coisas erradas. Por isso que diz, olha, Deus não aceita você, as pessoas, não tem nada a ver com a lei, em você cumprir certas coisas. Você é salvo pelo que Jesus fez. Efésios capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 8 e 10 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós as praticarmos. Deus não salva você porque você fez alguma coisa boa. Deus fez você para fazer coisas boas. Mas a salvação é a graça, é um presente que Ele dá. A palavra graça quer dizer um presente que nós não merecemos. Então não é pelas obras. Eu alcancei a minha salvação. Nada, a salvação que alcançou você. Eu quero perguntar a você, membro da Igreja Batista Boas Novas. Nós temos um grupo muito grande de irmãos, graças a Deus, que trabalham aqui voluntariamente, servindo ao Senhor. Vocês estão pensando que estão trabalhando aqui para ganhar salvação? Cuidado, hein? Vocês vão ter uma surpresa quando chegar na eternidade. Porque a igreja não salva vocês, não. Você pode trabalhar aqui, eu dou meu dízimo. Não, você pode se enganar, chega lá e tem uma surpresa lá no inferno. Porque quem salva é Jesus. Nós trabalhamos, nós fazemos aqui porque Jesus nos deu a salvação para glorificarmos a Ele, dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim, é por isso que nós fazemos isso. A salvação Ele me deu, é de graça, é um presente. Aí eu queria trazer uma coisa para vocês. Se a salvação é um presente que Deus me dá, será que Ele toma de volta o presente? Você vai fazer alguma coisa e Deus diz, devolve o presente aqui. Você já pediu presente a alguém de volta? Já? Dá o presente no Natal, aí chega lá no meado do ano, o cara apronta com você, me devolve meu presente. A camisa já está usada e outras coisas mais. Bom, só para enfatizar, Deus não pede o presente de volta, não. A salvação é para sempre. João capítulo 10, versículo 27 e 28 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, jamais. No momento que você tornou ovelha de Jesus, que você entregou a sua vida a Jesus, se tornou ovelha dele, você jamais vai perecer. E ele diz, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ele cometeu pecado. Você acha que o pecado é mais forte do que Jesus? Ele disse, ninguém vai tirar. Aí em João 6,37 ele diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, o que jamais rejeitarei. Aí tem para os calvinistas e outros grupos, fica os dois lados, amém. Está salvo, está salvo. Mas ele cometeu pecado, mas está salvo. Vamos pensar em termos de santificação, em termos de galardão. Está pecando, mas está salvo, mas vai sofrer aqui. A Bíblia diz que nós colhemos o que plantamos. Isso não quer dizer que vai perder a salvação, não. Peca, tu vai ferrar, meu. Vai. Mas se você entregou sua vida a Jesus, está salvo. Porque você não vai perder a salvação. O pecado atrapalha a sua vida. E tem outras coisas que não são pecado, atrapalha também. Eu preguei sobre isso. Hebreus capítulo 12, só retomando esse texto, Hebreus capítulo 12,
versículo 1 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, de mártires, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ele fala de duas coisas: livremos de tudo que nos atrapalha. Tem coisas que não são pecado, mas está atrapalhando sua vida, tá? Mas isso não é pecado. Mas está te atrapalhando na vida cristã. Não é pecado, mas está te atrapalhando. Mas ele diz que o pecado envolve você, atrapalha mais ainda. Mas você está na corrida. Você está na corrida. Vai chegar lá em último lugar, mas vai chegar. Sofrido, cansado, machucado. Não precisava ser assim. Efésios 2:8, volta esse texto, diz assim: pois vocês são salvos pela graça de Deus por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Se a salvação não vem pelas obras, ela não se perde por causa das obras. Percebe? Paulo está dizendo aqui que é Jesus que salva, é a graça dele. Agora ele está dizendo que você precisa de uma coisa assim, anote aí no seu esboço: Deus aceita você pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, se você não acredita que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, que você é pecador e que Ele morreu pelos seus pecados, não tem jeito. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. Deixa eu mostrar um quadro. Eu achei esses quadros aqui, quero compartilhar com vocês. Olha só, para explicar a fé. Aqui está o homem, morto espiritualmente. Entre o homem e Deus tem um abismo. O pecado trouxe a morte espiritual, ou seja, essa separação. Deus está aqui no outro lado. O homem não tem como chegar aqui. Não tem. O homem pode o próximo quadro 2. O homem pode fazer boas obras. Você pode até ser batizado e ir para o inferno. Sabia? Que batismo não salva ninguém? Não salva. Batismo não salva. Olha, o ladrão na cruz foi batizado? Não, mas ele foi para o céu. Jesus ia para o inferno? Não, mas ele foi batizado. Percebe? Exemplos assim. Quem salva é Jesus Cristo. Aí você vem para a igreja. Não, eu sou membro da igreja. Igreja não salva ninguém, gente. Se você vem para a Igreja Batista Boas Novas pensando em ganhar salvação, você pode encontrar Jesus, mas a igreja não vai salvar você. E muitas pessoas tentam criar uma ponte para a vida eterna através do que elas fazem. Aí tem o terceiro quadro. O terceiro quadro fala de que Cristo é a ponte. A única maneira do homem chegar até a vida eterna, ou até Deus, é através de Jesus Cristo. Aí tem o seguinte: para atravessar essa ponte você precisa ter fé. Se você não aceita que Jesus Cristo é Deus, que Ele morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou, fazer isso é fé. Então, você não consegue atravessar a ponte, você fica lá no outro lado ainda. Por isso que precisa de fé. Percebe? A fé não salva, quem salva é Jesus. Mas a fé faz com que você atravesse essa ponte que é Jesus Cristo. Aí você tem fé. Não, eu creio que Jesus morreu por causa do que eu fiz, morreu para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse chegar até a vida eterna. Aí você atravessa a ponte. Aí o outro quadro. Aí você chega lá e você tem vida eterna. Então, a igreja não vai ajudar você não, se você não aceitar Jesus Cristo. Ou seja, não vai salvar você. Fé é isso. Então, fé não vai salvar você. Fé vai levar você até Jesus. Você tem que ter fé que Jesus é isso. Nós estamos aqui numa igreja cristã. Tem essa igreja e tem muitas outras igrejas. Qualquer igreja que pregar isso aqui, que Jesus salva, é uma igreja de Jesus. Nós somos os únicos não. Qualquer igreja que prega que Jesus é o Senhor e Salvador,
As eclesiologias, as práticas são mais diferentes, mas se pregou que Jesus é o Senhor e Salvador, é de Jesus essa igreja. Agora você precisa acreditar nisso. É a única maneira. O cristianismo diz que essa é a única maneira de você chegar até os céus. Então não é pela lei, não é você fazendo outras coisas. Aí anote aí no seu esboço. Com tudo isso, Paulo vai dizer então, que Deus aceita você porque Ele é justo. Eu achei fantástico isso. Olha o que diz aqui os versículos 25 e 26. O texto é grande, não deu para colocar no telão, mas você acompanha na sua Bíblia. Leva para casa os textos e você vai ler. Olha o que diz. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente, não castigava as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Você é pecador? Está em pecado? Mas crê em Jesus, Ele aceita você. Ele vai aceitar você. Ah, mas eu tenho pecado. Legal, é você mesmo que Ele quer. Se você acha que não tem pecado, então nem se aproxima de Jesus, que não vale. Nós vivemos num mundo de muitas injustiças. E muitas vezes nós imputamos a Deus as injustiças. Eu acredito que o homem faz sua história. Eu acredito que o homem faz suas escolhas. Você faz as suas escolhas. E quando você está escolhendo, você está plantando. E muitas vezes as injustiças são pelo que os homens fizeram. Não é Deus. O homem está colhendo o que ele plantou. E Deus diz, vem para mim que eu vou ajudar você. Aí, irmão, como cristão, nós precisamos pregar e viver a justiça de Deus. O modus operandi de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 10, versículo 3, ele diz o seguinte: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem à justiça de Deus. O que nós vemos é os homens querendo fazer justiça com suas próprias mãos, jogando bomba, matando um outro. Não é assim que Deus faz. E lá no capítulo 12, Paulo vai dizer o seguinte: aí cristãos, prestem atenção nesse texto, pratiquem isto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Por favor, antes da emoção é a mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz, por favor, não sigam os padrões do mundo, porque há injustiça lá. Comece mudando a maneira de vocês pensarem, pensem como Deus pensa. Ou seja, vamos lutar pelo modus operandi de Deus, ou pela justiça de Deus, e não na nossa. E vamos nos gloriar nisto. E Paulo diz o seguinte: se vocês fizerem isso, por favor, não fiquem gloriando que vocês conseguiram isto. Olha o que ele diz lá no versículo 27 e 28 do capítulo 3. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. A justiça do homem é para alguns, a justiça de Deus é para todos. Cuidado para você não ficar olhando para o outro dizendo, está vendo, eu sou santo, eu pratico boas obras, eu faço isso, se orgulhando. E Deus diz, para que ninguém se orgulhe
Você é salvo não é pelo que você faz, é pela graça que eu derramei sobre você. Você tem que ser agradecido porque eu fiz com você. E quando olhar o outro, lembra que o outro é de Deus também. Aí eu tenho vou usar uma palavra que ojeriza a crente, que olha para o não crente como se ele fosse o pior das pessoas. Como se fosse inferior, se ele fosse o cara mais santo, superior. Versículo 29 e 30 diz o seguinte: ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceita os judeus na base da sua fé e também aceita os não-judeus por meio da fé que eles têm. Então o judeu dizia: nós somos cristãos, mas nós praticamos a lei de Moisés. Então os gentios, ou que não são judeus, se quiserem seguir a Jesus, têm que praticar a lei de Moisés. Mas eles não conhecem a lei de Moisés. Será que Deus não vai aceitar? Nós podemos ampliar esse conceito aqui. Será que Deus vai salvar só porque você é membro desta igreja? Que todo mundo que é de outra igreja, Deus não vai salvar? Não, tem que ser como pratica na Boa Nova que Deus vai salvar. Eu acho que você vai para o inferno, meu. Porque isso a Bíblia não ensina. Deus é Deus de todos. Deus quer salvar a todos. Se a pessoa aceita que Jesus é o Senhor e Salvador, se pratique de maneira diferente, amém, aleluia, vamos respeitar. Quem salva é Jesus. Ou seja, Deus é Deus de todos. E por isso que Ele mandou, então, pregue essa mensagem para todos. Os judeus viviam como se fossem superiores. Esse foi um problema dos judeus. Eles como se foram aqueles que receberam a revelação de Deus, eles foram formados para ter uma cultura que adorasse a Deus, uma cultura tendo um único Deus. Deus formou porque precisava que Jesus viesse de uma cultura assim. Aí eu digo, Jesus não poderia nascer em outra cultura. Deus formou uma cultura específica, a cultura dos judeus. Pegou Abraão, vou formar uma nação para meu filho poder vir. Mas para que vocês abençoem os outros, vocês vão servir os outros, vocês vão ser sacerdotes para os outros. Ou seja, o foco não está em vocês, está neles. E eles se acharam que era os cara. Aí você, crente, membro da Boa Nova, diz: não, nós somos superiores, aquele é pecador. Aí você pecou, aí você ficou inferior a ele. Deus é Deus de todos. Nós estamos aqui para servir a todos. Se você acha que Deus só vai cuidar de você, você está muito enganado. Aquela pessoa que você desconsidera porque está cometendo coisa errada, Deus está, assim, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Eu sou santo, então, você já recebeu a graça que tinha? Então, cuidado como você olha para o outro. Eu gosto de Paulo, que ele faz uma colocação muito interessante. Anote aí no seu esboço. Deus nos declara como inocentes. O problema é que nós não nos vemos assim. Diz assim: porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, ou seja, não é no que eu faço, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. Justificação. Deus diz: olha, você é pecador sim, mas a partir de agora eu vou considerar você como inocente. Você cometeu o pecado? Você errou. Então não venha dizer que você é santo não, mas para a minha lei eu declaro você justificado. Eu vou olhar você como inocente. Eu tenho um pouco de dificuldade com um texto lá em Apocalipse que fala das obras. Eu vejo alguém dizendo: quando chegar lá no céu e diante do juízo, nós vamos então, vai passar um videotape da minha vida e mostrar
tudo que eu fiz. Aí alguns chegam a ficar gelados. Deus, eu não quero ir para o céu de jeito nenhum. Porque eu não quero que ninguém veja o que eu fiz. Já pensou lá no céu, passar um videotape do que você fez? Dos seus pecados? Como é que você vai ver? Como é que você vai? Qual é a sua cara ali? Mas Senhor, isso era só coisa entre eu e o Senhor. Ah, não. Eu tenho dificuldade que a Bíblia fala que Deus dos seus pecados não me lembrarei mais. Não é isso? Que Deus diz, eu apaguei. Eu dei um delete lá. Deus diz, eu não estou lembrando. Você que fica lembrando. Ah, sim, o diabo é que lembra, porque ele é o acusador. Quando você aceita Jesus e pede perdão, Deus deleta. E eu digo, eu não me lembro mais. Não me lembro mais. Perdoar é isso, tá? Para Deus é deletar. E nós, às vezes, irmãos, não nos sentimos assim. Se você pecou, pediu perdão, Deus diz, calma, mas para mim já está. O diabo vai ficar acusando, mas fique tranquilo. Diante de mim você está inocente, não tem culpa nenhuma, declaro você justificado. Aí ele diz assim, Deus aceita você como você é. As pessoas podem não aceitar, mas Deus aceita você. Você é pecador? Eu sou, mas Deus me aceita. Mesmo sendo pecador, Ele me aceita. Me aceita não pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez. Como eu aceito pela fé que Jesus morreu pelos meus pecados, peço perdão a Ele. Ele é justo. Ele diz assim, você é inocente, Carlos. Você é inocente. Se você reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados. Quero terminar dizendo o seguinte. Jesus não nos salva dos nossos pecados. Jesus não nos salva dos nossos pecados. Ele nos salva da condição de pecadores. Da condição dos pecados, não. Porque o apóstolo Paulo, dizendo lá para Timóteo, ele diz, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou. Ele não está falando do passado dele não, ele está dizendo o presente. Eu sou o pior, opa! Então Deus não me salvou dos pecados, não, Ele me salvou da condição de pecador. E eu gosto muito de João, 1 João 2, de 1 a 2, que diz assim, meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Ele está dizendo, por favor, não pequem. Se porém, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, quem? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, ou seja, Ele morreu pelos nossos pecados, ou seja, pela condição de pecador, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Diz, mas se você pecar, em outra tradução vai dizer que nós temos esse intercessor paráclito, ele traduzido por advogado, ou seja, ele diz, eu sei que você continua pecando, que você pode pecar, mas faça o possível para não pecar. Faça o possível, mas se pecar, você pertence ao Pai, o Filho, o Paráclito, o Conselheiro, o Intercessor, Ele vai defender você. Agora, faça o possível para não pecar. Percebem? Que salva não é o que você faz ou deixou de fazer. Que salva é Jesus Cristo. E eu termino com João 14, versículo 6, que diz o seguinte, respondeu Jesus, vamos juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E que assim seja. Amém?